acelerar, não se preocupe, a gente retoma na próxima aula, a gente volta, e todo esse alinhamento vai ser feito aí com relação à nossa disciplina, nesse sentido, assim colocado, tá bom? Eu vou compartilhar com você a tela do nosso curso, da nossa primeira aula, para que você já me acompanhe, e eu quero que você mande aí para a nossa tutora se você está me escutando bem e se você consegue me ver bem na imagem. Isso é muito importante, gente, para que nós possamos conversar. Eu estou vendo aqui na minha tela, temos vários participantes e cada um de vocês é importante para mim, tá? Vamos lá? Homem, Cultura e Sociedade, o meu nome é Altair Ferraz Neto e a minha formação já compartilhei com você e é um prazer trabalhar com isso. Nesse sentido, gente, a, 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 a nossa, o nosso plano de ensino, deixa eu até habilitar uma caneta para que a gente possa conversar. Antes de a gente falar da nosso plano de ensino, nós estamos na aula 1, nós vamos falar do capitalismo e o surgimento de um mundo novo. Por quê, gente? Ó, a unidade de ensino, nós estamos na área 1. Competência da unidade está aqui. Mas, ó, quero alinhar com vocês uma coisa. Vamos lá, respira. Já apresentamos a disciplina. Estou atento ao plano da disciplina, o livro da disciplina que você vai utilizar. Não estou pensando somente na sua avaliação. Estou pensando em contribuir com o conhecimento da sua disciplina e para com você. O que nós vamos fazer agora? O sumário do seu livro, aliás, os temas do seu livro da disciplina estão alinhados com o conteúdo do plano de ensino da sua disciplina. Depois a gente fala um pouquinho das referências bibliográficas ao longo da aula. Eu gosto sempre de dar bastante referências, quem me conhece sabe como eu trabalho. Então, nesse sentido, é importante para mim que você usufrua da sua biblioteca virtual. Tá? Vamos combinar aqui? Já acessou a sua biblioteca virtual? Tem acesso? Entre, por favor. Vamos buscar os títulos sugeridos, porque não há como negar que uma disciplina como essa tenha que se locomover com muita leitura. Não adianta o professor fazer de tudo aqui ao meu alcance para falar, para dar essa exposição de aula para você, se a gente não ter uma tabela com leitura. A leitura não só para a fixação dos conteúdos, a leitura é porque a gente abre um leque de pensamento, porque muitos dos temas exigem uma reflexão subjetiva. Quando nós vamos falar, por exemplo, de sociedade, nós estamos estudando relações sociais ao longo da história, e nesse sentido eu preciso estudar a história, eu preciso estudar as relações, eu preciso entender as ferramentas de análise e o método de cada autor. E como é que vai ser? Eu tenho que ter pelo menos essa percepção do que eu estou estudando, e isso só posso fazer com muita leitura. Então, acesse a sua biblioteca virtual, é uma ferramenta que o professor vai utilizar muito com você. Na unidade 1 de ensino, eu tenho dessa disciplina, nós vamos trabalhar basicamente com temas pertinentes aí a ideia da formação da nossa sociedade. O que eu quero dizer? É que na nossa aula número 1, nós vamos falar do capitalismo, surgimento de um novo mundo, da era moderna, da modernidade. Na aula número 2, nós vamos falar um pouquinho das ciências sociais, as formas de compreender o mundo, né? E eu peço perdão, não é na aula 1 e 2, nós vamos falar isso ao longo de 12 encontros, de 12 a 14 encontros, a precisão aí dentro do nosso calendário, tá? Então, a disciplina, ela está bem rica, né? E um terceiro ponto que nós vamos trabalhar do plano de ensino é a consolidação da sociedade global, a globalização e etc. E, principalmente, um quarto ponto dessa disciplina, que está no seu plano de ensino, é sociedade, exclusão e direitos humanos. Nós vamos falar um pouquinho da questão da diversidade, nós vamos falar do racismo, nós vamos falar da questão racial, com vistas a um processo histórico da sociedade brasileira, como isso se constrói. São temas densos, gente, são temas pesadíssimos, que eu coloco como um desafio aqui para nós, e só podemos encarar com uma gama de leituras muito aí acertadas. Então, eu vou dando essas referências ao longo da aula, tá bom? Vamos lá, sem mais delongas agora, vamos entrar já na unidade
1 da disciplina, que você vai perceber aí que um resumo, nós vamos falar um pouquinho do feudalismo e a sociedade moderna, as transformações sociais. Contextualizando a aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre o declínio do regime feudal, do modo de produção feudal, da sociedade feudal, a emergência do capitalismo e o capitalismo como modo de produção. Nós vamos falar do capitalismo e do processo de racionalização do mundo. E aí, a construção da sociedade moderna. Vamos lá? Feudalismo. Deixa eu só verificar aqui se está todo mundo bem aí, que eu falei. As perguntas, tá? Vamos fazer o seguinte, essa aba de perguntas que você me enviar, na aba de publicadas aí, peço até a mediação da tutora. Eu vou olhar aqui ao longo da aula, eu reservei um tempo no meio da aula e mais ao final também para que eu possa ver, senão a gente não consegue dar andamento aqui. Com relação se a aula vai ficar gravada ou não, se você tem acesso ao livro ou não, se você tem acesso a questões dentro do seu ambiente, eu aqui como professor, eu não consigo acessar o seu ambiente, tá? Então eu já deixo claro isso aqui. Então, o que eu vou fazer aqui com você, o que eu espero que nós façamos é a construção de uma aula dialogada. É essa a proposta, perfeito? Eu vou começar agora com o tema da aula para a gente aproveitar, senão a gente chega aos 50 minutos e aí ficamos para trás no conteúdo. Cada minuto é precioso. Vamos ao quadro, expira fundo, vamos lá. Vamos falar do feudalismo por um motivo importante. Nós narramos, basicamente, a nossa história, como a história da Europa Oriental, sobretudo porque, num processo de acumulação mercantil, esses países esquadrinharam o globo, esquadrinharam o planeta. Há um processo que ficou conhecido na história como colonização. E, nesse sentido, falar de colonização é a mesmo que falar desse rascunhar planetário, do que mais à frente a gente vai chamar de globalização. Nós estamos falando de um modelo de produção que tem alguns elementos muito importantes, como a agricultura, né? De alguns elementos muito importantes, como a agricultura, como o trabalho servil, como a sociedade estamental. A agricultura aí, gente, é uma questão que pode parecer simples. Professor, isso eu vi lá no ensino médio, a gente está falando de feudalismo, a gente está falando de agricultura, mas não. A agricultura, no sentido feudal, é o epicentro desse modo de produção, porque o valor e as trocas e as relações sociais estão todas baseadas aí na terra, numa questão que não pode ser fabricada. Eu não posso fabricar isso, não posso fabricar terra, não posso fabricar agricultura nesse sentido, falando do termo. Estabelecemos relações de servidão, suzerania, vassalagem, as relações sociais estavam pautadas no universo de servidão. Então, falar de feudalismo é falar de um modo de produção muito complexo, que exige nos seus meios de produção e troca uma compreensão de relações sociais de dominação. Essa relação, ela é servil, como você pode acompanhar aí no quadro, uma relação de servidão, numa sociedade que é estamental. O que quer dizer isso, professor? Uma sociedade estamental, uma sociedade estática, uma sociedade em que eu não tenho uma mobilidade social. Eu nascia servo, eu tinha que morrer servo. Essa certa mobilidade de títulos de nobreza, ela vem em determinados processos aí muito atrelados àquele estamento a que você está ligado, tá bom? Então, isso é uma característica importante do regime feudal e que vai subsidiar todo um processo revolucionário mais à frente para uma sociedade moderna. Então, as características são, desse modo de produção do feudalismo, é uma característica de fidelidade, é um regime fundiário, é um poder religioso, tá? Tanto que o servo estava preso à terra e o clero exercia um grande poder enquanto estamento. Daí que, como crise, né, do sistema feudal, eu tenho o começo de um processo que vai desembocar num capitalismo, numa era comercial. Então, sabe o que eu tenho? Eu tenho o desenvolvimento de um comércio urbano.
E, nesse sentido, falar de desenvolvimento de um comércio urbano é falar do surgimento de uma classe que vai se consolidando nesses meios de produção e troca, que é a burguesia. O termo burguesia, gente, ele já advém daquela classe que fazia o comércio nos chamados burgos, que eram a periferia, o lado de fora do feudo, que ficou conhecido como burgo. Então, essa classe, a burguesia, é a que mais à frente vai consolidar, inclusive, as grandes monarquias na Europa, vai ser base de apoio desse novo modelo de produção e troca, com a formação dos estados nacionais. Professor, você falou que vai falar um pouquinho de história para a gente, vai narrar. Por quê? Porque a gente concretiza isso do que eu estou falando. Eu estou falando aí de 1000 anos, basicamente, de Idade Média, em um regime ficou conhecido como feudo. Nós tomamos a Europa como ponto de partida, sobretudo a Europa Oriental, porque esses países, a partir desse recrudescimento mercantil, na era já mais à frente do mercantilismo, estou falando aí do século XI, XII da era cristã, para a frente, o que mais à frente, no século XV, mais ou menos, você tem com o Renascimento, o começo de uma grande crítica a esse antigo regime, mais ou menos durando 200 anos de uma era mercantil, que vai consolidar mais à frente a sociedade capitalista, que basicamente vai ter o seu início lá no final do século XVIII, com a Revolução Industrial. Olha o salto que nós demos na história. Por isso é importante falar do feudalismo. Esse modelo de produção vai, com a sua queda, vai colocar novas relações através de sua crise, com essa classe que surge no seio dessa sociedade feudal. Tá? Daí que eu tenho, então, novas formas de se pensar a sociedade, formas que, a partir do Renascimento no século XV, rompem, né, com o pensamento medieval para uma era chamada moderna. Qual é esse rompimento? E que é muito importante ressaltar aqui, que vai subsidiar a nossa sociedade mais à frente, a sociedade moderna, é a passagem do teocentrismo para o antropocentrismo. Isso pode parecer, gente, uma brincadeira de adolescente já na escola, entendendo a ideia da passagem do teocentrismo para o antropocentrismo, mas carrega no seu bojo um importante argumento do clero e do poder da Igreja Católica, que perdurou por 1000 anos, basicamente, na história da era cristã, nesse sentido de dominação das relações de produção e troca no regime feudal de produção. O tentáculo dessa sociedade estamental passa a ser questionada a partir do Renascimento, com as teses, com a ciência, olhando um pouco mais para o homem. Da Vinci, você tem, inclusive, aquela imagem muito forte do Da Vinci rascunhando anatomicamente o humano. A ciência ela começa a questionar o teocentrismo, a explicação da vida pela fé e pela existência de Deus, passa, então, o homem a ser o centro das pesquisas, o centro do pensamento. Esse questionamento não foi assim algo simples e também não foi algo singelo de se passar, não. Foi com muita luta e muito processo de muita violência do ponto de vista social, inclusive com alguns com expoentes do pensamento aí sendo muito criticados e até mortos pela Inquisição. Então, nesse sentido, gente, a ciência ela vai surgindo nesse contexto, tá? Ela vai se consolidando nesse contexto, na passagem do teocentrismo para o antropocentrismo. Daí que eu estou falando do iluminismo no século XVIII, eu chego já no final do século XVIII, aliás, não vamos nem no final, não. Vamos ficar aqui na aula de hoje, nesse panorama, para que você entenda as bases da nossa sociedade, ok? Vou respirar um pouquinho, vamos falar devagar, porque senão, gente, eu dou muito conteúdo aqui para você e eu não sei se a gente consegue estabelecer uma conexão mais à frente. O objetivo aqui, nessa aula de hoje, e aí eu vou até voltar a câmera para você poder me ver, o objetivo aqui é dar essa explanada geral, do ponto de vista mais histórico e sociológico,
Por que isso? Porque eu quero entender a minha sociedade, a sua sociedade, o mundo em que eu vivo. Então, esse é o objetivo da aula, é enriquecer o material que você já tem. Eu não vou ficar aqui falando do que você já tem, não, eu tenho que dar coisas diferentes. Então, por que eu estou falando do iluminismo, como você olha aí na sua tela? Tá? Eu estou falando de um processo que culminou com a queda do antigo regime. A queda do antigo regime já tinha começado lá atrás, no século XV, antes até com o mercantilismo. Você tem aí a consolidação dos estados nacionais. No século XVII, você tem o fortalecimento do Estado absoluto, do absolutismo monárquico na Europa. Não temos? O famoso O Estado Sou Eu, de Luís XIV, na França. O famoso Rei Sol, lembra? É o poder absoluto, símbolo da maior das monarquias absolutas na Europa, Luís XIV, famoso Rei Sol. Então, o iluminismo, do século XVII para o século XVIII, tem um importante papel. Iluminismo aí quer dizer fazer luz, no sentido de luz representar conhecimento. Então, o século do conhecimento, se contrapondo ao que os autores vão falar, de a era das trevas, do ponto de vista do pensamento. Mas, gente, isso é um jargão comum e popular, tá? Porque não era uma era das trevas do ponto de vista do pensamento, porque você teve o Renascimento, teve antes ainda alguns expoentes filosóficos importantes na Idade Média, ainda que isso estivesse muito vinculado a essa história ligada principalmente aí a alguns autores como Tomás de Aquino, Santo Agostinho, a filosofia da escolástica e da patrística. Mas detalhes à parte, há um combate no mundo moderno àquele Estado absolutista que se consolida no século XVII, a defesa de um Estado laico e a defesa das liberdades individuais, o liberdade, o igualdade e o fraternidade, lemas da bandeira tricolor, nada mais, nada menos, citando a maior das revoluções burguesas que começa na Europa, a Revolução Francesa. Fique tranquilo, nós vamos falar da Revolução Francesa numa próxima aula. Nós vamos falar da Revolução Industrial numa próxima aula. Nós vamos entender por que chegamos até aqui e como chegamos até aqui no plano das relações sociais. Perfeito? Daí, então, que eu tenho que entender algumas características que trouxeram a modernidade até o nosso compasso de hoje, que é um processo de racionalidade. Essa racionalização foi do ponto de vista econômico, essa racionalização foi do ponto de vista político e também cultural. Do ponto de vista econômico, olha só, posso citar para você aqui as teses do Adam Smith. Você já ouviu falar do Adam Smith, do famoso livro A Riqueza das Nações? A famosa Mão Invisível do Adam Smith. Esse livro, essa obra, ela marca uma importante mudança de paradigma das ciências econômicas, principalmente a economia como uma relação social também. Então, essa racionalização econômica tem ali nas teses do Adam Smith um grande exemplo, uma grande ilustração. Em 1776, ele publica a sua famosa obra A Riqueza das Nações, onde agora, nesse livro, não, a riqueza de uma nação, para ele, estaria dada num processo de divisão do trabalho diferente daquele antigo do mercantilismo, e não mais dado pela acumulação de metais, acumulação metalista. Agora, a economia e a riqueza de uma nação seria dada pelo quanto de riqueza essa nação pudesse produzir. Então, a dinâmica da divisão do trabalho para o Smith é importante. Ele abre o seu livro. No livro 1, as primeiras partes do livro 1 já cita a divisão do trabalho. Ele vai falar, inclusive, da fábrica de alfinetes nesse livro. É nesse livro que ele vai esticar um alfinete em 18 funções diferentes para produzir um alfinetezinho só. E aí, ele introduz no rol da economia e da economia política até então, importantes elementos que vão intitular o processo de racionalização econômica. No processo de racionalização política, basta dizer dos contratualistas, autores que vão entender a importância desse Estado, do Estado moderno, desse contrato social. Estou falando de Rousseau, eu estou falando de John Locke, eu estou falando de autores como Thomas Hobbes, no seu famoso O Leviatã, Leviatã, só em algumas edições, em algumas traduções, tem importantes elementos aí
a nos oferecer. Então, esse processo de racionalização cultural modifica também aquela cultura centrada no teocentrismo e muito absorvida pelas ideias do estigma do catolicismo na Europa pós-antigo regime. Perfeito? Então, tem novas ideias, tem a liberdade de pensamento, do ponto de vista científico, a crítica de autores importantes do iluminismo. Não vou me estender muito nos autores, porque senão a gente não dá conta de todo o conteúdo, né? Eu vou devagar e para que a gente respire um pouco. Você viu que eu passei aí mais de 1000 anos de história ressaltando elementos importantes para quê? Para que a gente chegasse até a formação da nossa sociedade, né? Esse foi o objetivo pelo qual eu citei aí a nossa compreensão da aula de hoje. Perfeito? Então, vamos fazer o seguinte, deixa eu ver se eu tenho mais lâminas sobre esse assunto. Essa lâmina que você vê no quadro é a lâmina que eu mais gosto, que é quando eu consigo conversar com você. Eu vou dar uma olhada, eu vou deixar no seu quadro isso aí, e vou dar uma olhada aqui ao que você me enviou para a gente poder conversar, tá? Dúvida, contribuição, manda para mim, que eu vou tentar ao máximo aqui, né, poder falar com vocês. Tá? Eu estou vendo aqui ao lado que já na entrada, o Jefferson, boa noite, Jefferson, né, já demos uma boa noite para vocês, a nossa tutora também deu uma boa noite para vocês aí. Jefferson, você está perguntando se os slides serão disponibilizados. Eu não sei, viu, Jefferson, eu confesso para você que eu não tenho acesso ao ambiente do aluno. O que eu posso fazer é dar uma olhada por aqui se vocês vão ter acesso a esses slides, a essa dinâmica aí que você está perguntando, tá bom? Isso eu posso fazer, mas eu não posso garantir porque eu não tenho acesso ao seu ambiente. Não depende de mim. A Mayara pergunta o seguinte, iremos seguir o livro que está no AVA? Mayara, boa pergunta também, assim como o Jefferson, assim, a pergunta que vocês enviaram. Sim, seguir, você, Mayara, e todos que estão me ouvindo, seguir pelo livro da disciplina. O sumário do livro da disciplina, ele está diretamente alinhado com o plano da disciplina. E o plano da disciplina está alinhado com a bibliografia da disciplina. É por isso que eu não estou falando aqui abertamente, amplamente, muita coisa. Eu estou me guiando ao material que você tem acesso, tá bom? Então, é isso mesmo, seguir pelo livro. E hoje, Mayara, só para responder a sua pergunta mais de uma perspectiva um pouco mais precisa, na aula de hoje eu estou na sua seção 1 do capítulo 1 do seu livro, tá? Nós estamos ali Capitalismo, Surgimento de um Mundo Novo, como título da unidade, mas eu estou basicamente ali na primeira seção do seu livro, nas primeiras sessões ali do livro da disciplina, tá? Seguindo o seu plano de ensino, obviamente. Também o Cadu, obrigado pela pergunta, essa pergunta eu já respondi, se as aulas vão ficar gravadas no AVA, eu não sei, Cadu. Na verdade, assim, eu acho que dessa disciplina, eu acho que você vai ter acesso aí no seu ambiente. Mas eu não sei como é que ela fica disponível para você, tá bom, Cadu? Mais uma vez, eu ressalto que eu não tenho acesso ao ambiente do aluno. Eu tenho acesso a você aqui no momento da minha aula. Isso eu me comprometo. Tudo que foi pertinente aqui à minha aula com você, nós estamos juntos, vamos lá e vamos construir, tá bom? Aqui não mandaram um nome, então para mim aparece a palavrinha anônimo, tá? Mas eu vou responder mesmo assim. Pergunta, como faço para ter acesso ao link da gravação da aula, caso não consiga ter acesso à internet? Confesso também que eu já respondi junto com essas perguntas que eu não tenho acesso ao seu ambiente. Eu quero questões com relação ao conteúdo, tá, gente? Porque é disso que você vai precisar, basicamente, aí na sua disciplina. Então, o que eu vou fazer? Eu vou me ater aqui na aba das publicações e aguardo a sua questão com relação ao nosso conteúdo. Se não, eu sigo a disciplina conforme a gente está aqui e vai aprofundando um pouco mais o conhecimento e a perspectiva da nossa sociedade, da sociedade que nós vivemos. Qual é o objetivo? Gente, aqui já aproveitando esse espaço que eu criei para que a gente possa conversar e que você me permitiu, obviamente, falar. O objetivo dessa aula, além de alinharmos os conteúdos e as ferramentas, o objetivo dessa aula é uma construção um pouco mais histórica, um pouco mais didática, um pouco mais compreensível e sociológica da vida em que nós vivemos. Por que sociológica, professor?
Não é porque eu quero, porque nasce da minha intenção falar sobre esse assunto. Não. É porque nós aqui conversando, olha só, você olha ao seu redor, ao meu redor, é um mundo construído, um mundo de mercadorias. Essas mercadorias chegaram até aqui devido a um processo de produção. Então, era assim na Idade Média? Não, não era assim. Existiam outras formas de trabalho, outras formas de relações, outra forma cultural. Então, é isso que me permite afirmar que hoje eu vivo em outra sociedade, não naquela. Porque a maneira de produzir e reproduzir a vida é outra. Como nós produzimos e reproduzimos a vida aqui hoje, no momento que eu falo? Você tem uma ideia? Como é que nós produzimos isso? Nós produzimos isso materialmente e também na nossa vida social, através de uma dinâmica que ficou conhecida como trabalho assalariado. E isso na história não é algo simples. A transformação do trabalho era dita a regra do jogo em muitos períodos da história. Aliás, ela é base para a nossa vida. O trabalho, trabalho, trabalho. Eu não estou adotando uma perspectiva materialista, não. Estou falando da essência do trabalho, por exemplo, em Weber. Nós vamos entender que o Weber entende o surgimento do capitalismo, um processo de racionalização do mundo através de uma ética, e essa ética é a ética do trabalho. Ele vai buscar lá na reforma protestante a explicação para a vida moderna. Ou no Marx mesmo, no próprio Karl Marx, onde ele vai ver a explicação e fundamento de uma sociedade capitalista, muito baseado no modo de produção burguês, que advém das entranhas da queda do antigo regime, e, ao mesmo tempo, na produção de mercadorias através da essência de um trabalho chamado de trabalho livre, que é a relação de assalariamento. Ou eu posso entender a nossa sociedade em acordo com Emile Durkheim, um dos fundadores da sociologia, considerado um fundador da sociologia, onde ele vai entender que tudo que construímos advém de um processo que ele é social. As instituições ditam as regras do jogo, a forma como eu devo agir, a forma como eu devo produzir, a forma como eu devo me locomover no ambiente social, sob pena de eu ficar fora do conjunto dessas relações, se eu não agir em acordo com aquela imposição que é social. Através do Durkheim, ele vai entender a nossa sociedade como uma consciência coletiva. Tá? Solidariedade seria um sentido aí mais conceitual para o Durkheim, a ideia de um trabalho, de uma espécie de trabalho muito voltada à ideia de solidariedade mecânica. Tá? Então, cada autor, à sua maneira, vai entender isso com o seu método e as suas ferramentas. Nós vamos ver isso um pouquinho mais à frente. Por isso, gente, por isso é que a aula hoje, ela está aqui, ela está nesse patamar para que a gente dê uma perspectiva geral do surgimento da nossa sociedade, para depois a gente afunilar com os autores. Tá? Não quero que você perca de vista a nossa aula não nesse sentido. Tá? Então, vamos avançar um pouquinho mais no tema da aula de hoje? Vamos falar um pouco agora, gente, da transição do feudalismo para o capitalismo. Essa transição, gente, pressupõe a ideia daquela sociedade estamental que nós conversamos lá no começo da aula. Aqui está bem ilustrado, né? Você tem a ideia aqui, principalmente nós estamos tomando a Europa como exemplo, você tem no clero e no baixo clero, que estava aqui, basicamente, que no primeiro estado. Olha só como é importante a igreja e o paradigma do cristianismo na Europa no período em que você tem o feudalismo. Você tinha privilégios, principalmente tributários e jurídicos. A nobreza, né, e a burguesia, que nesse período da história se constituía aqui, ó, né? E claro, a presença do rei consolida depois as monarquias absolutas na Europa. Vai ficar conhecido mais tarde como absolutismo. Então, o que pressupõe o surgimento do capitalismo? O capitalismo aí trocando em miúdos, se nós pudéssemos ter uma definição, é um tipo de economia, de sociedade que, em sua forma desenvolvida, surgiu a partir da Revolução Industrial. No século XVIII, na Europa Ocidental, o capitalismo foi posteriormente conceituado de várias maneiras, mas o importante aqui é entender esse processo. Tá? Tomar um. Então, entendendo esse processo, gente,
Só tomei molhei a minha garganta aqui. Vamos continuar. Entendendo esse processo, eu entendo também como surge a nossa sociedade. Porque a nossa sociedade capitalista ela surge das transformações na esfera produtiva. Já explico, tá? Que ocorreram no fim do período medieval. Há uma certa transformação na divisão do trabalho, onde as bases do trabalho nessa sociedade moderna advêm das transformações que levam os pequenos produtores, artesãos, a um processo de assalariamento. Isso é importante comentar um pouquinho. Olha aqui para mim. Não é um dia para o outro, não é em um mês, não é em um ano, são em séculos de processo de transformação. O que eu estou falando? Para que a servidão na gleba, no regime feudal, pudesse passar para a fábrica, onde eu tenho o trabalho parcelar e dividido as tarefas, eu tenho séculos e séculos aí para essa narrativa. Essa transformação do trabalho advém porque os indivíduos passam a produzir mercadorias já num processo não só de derrocada do antigo regime, mas de busca de novos mercados e novas mercadorias. Você se lembra das grandes navegações, do ponto de vista histórico, e aí nós estamos falando aqui, basicamente, do século XV, XVI para o século XVII também. O mercantilismo permite com que algumas regiões da Europa se enriqueçam neste processo. As primeiras regiões a galgar esse processo de transformação para uma sociedade capitalista industrial, um dos primeiros países é a Inglaterra, dado que a Inglaterra é o berço da Revolução Industrial. A primeira máquina foi produzida na Inglaterra, uma máquina a vapor, foi um tear a vapor, no sentido de produzir mais e mais tecidos, mais corte. A sociedade se complexifica, aumenta demograficamente, os mercados precisam ser expandidos. A era mercantilista de acumulação, de acumular, a era do metalismo, onde você é mais rico quem acumula mais riqueza, ela passa a ceder lugar às trocas mercantis. Não é por acaso que David Ricardo vai analisar a teoria das vantagens comparativas na sua economia política, vinda do Adam Smith, da liberdade econômica. Não é por acaso que esses autores vão escrever sobre esse mecanismo de expansão comercial no mundo. E aí, surge aí, com o advento da máquina, um processo de produzir mais e mais mercadorias. Mas antes disso, eu tenho um processo em que o artesão se transforma em trabalhador assalariado. Estou utilizando um como exemplo para ficar mais didático, mas isso é um processo social. Você tem um fluxo migratório na medida em que a terra começa a se tornar escassa na Europa, no fim do regime feudal, os centros urbanos começam a se consolidar como elementos, pontos importantes para para a era comercial dessa fase de uma nova sociedade, e aí o artesão que anteriormente, na cooperação simples, conseguia produzir a mercadoria toda, detinha todo o conhecimento para produzir aquela mercadoria toda, ele passa agora a dever a sua matéria-prima, a ter que trabalhar não mais como nas corporações de ofício, não mais como detentor da sua atividade, do seu conhecimento, não. Ele vende esse conhecimento para um outro que paga mediante esse processo de acumulação primitiva do capital, ou seja, o grande capitalista, o grande burguês que se enriqueceu, agora ele sabe que a mercadoria tem valor, então ele é um intermédio nesse processo de troca mercantil, se consolida, se enriquece e passa a contratar aquele artesão saindo do ponto de vista rural para os centros urbanos, num processo de mais e mais produção de mercadorias. Isso ficou conhecido como Revolução Industrial. O ápice da Revolução Industrial foi no século XVIII, basicamente o final do século XVIII. E aqui eu já deixo uma obra de referência. Se você quiser entender um pouquinho mais esse período, vai num historiador chamado Eric Hobsbawm, um livro
intitulado A Era das Revoluções. Tá? Lá ele vai ceder um espaço para a compreensão da Revolução Industrial. Importante autor, historiador, na narrativa, no processo das revoluções burguesas e da Revolução Industrial, principalmente. A Era das Revoluções, do autor Eric Hobsbawm. E, nesse sentido, as transformações que levam aí os pequenos produtores, que são os artesãos, né, que, vamos pegar aqui um exemplo, sela de cavalo. O artesão produzia toda a sela, ele tinha um conhecimento desde o estribo até a junção de todas as partes da sela, curtia o couro, todos os elementos ele produzia, sabia produzir e fazia uma sela inteira. Com essa divisão da cooperação simples para o processo de cooperação avançada, o artesão passa aí dentro do espaço fabril, e ainda não sem máquinas, no espaço fabril, a produzir apenas uma parte da sela de cavalo que vai ser unida lá na frente por um terceiro. Então já tem a divisão de tarefas. Eu tenho a divisão social do trabalho no sentido moderno e capitalista do termo. Isso, num regime de contratação, ficou conhecido na essência como trabalho livre, trabalho assalariado. Eu pago para você um X pelo seu tempo e você produz para mim a sela de cavalo. Nesse sentido, eu passo a produzir mais em menos tempo. Por uma sociedade que cresce, começa-se uma era de transformação. E isso ficou conhecido como a Revolução Industrial, porque com a indústria eu passo a produzir mercadorias industrialmente no espaço fabril. Perfeito? Caminhando, então, eu tenho que o capitalismo é um modo de produção e que o capital, sob as suas diferentes formas, é o principal meio de produção. E capital aqui é uma relação. Capital é a acumulação de riqueza produzidas por alguém, pelo trabalhador. O capital não é uma coisa, não é uma mercadoria só. Não é só o dinheiro, não é só a moeda de ouro, não é só o peso em ouro e metal precioso. Capital é uma relação social que toma o formato das coisas. E aí eu utilizo uma afirmação muito importante, muito bacana, né, muito ilustrativa. Eu fui retirar do livro 3 do Capital do Marx, quando da fórmula trinitária, o Marx vai dizer o seguinte: o capital não é uma coisa, mas é uma determinada relação social de produção que pertence a uma determinada formação histórica social, representa-se na coisa, na mercadoria, e confere a esta um caráter especificamente social. Ou seja, diz que a mercadoria é importante. O capital não consiste na soma dos meios de produção, materiais só, produzidos. Ele está na relação. É por isso que é muito comum, é por isso que você vai ouvir dizer que a relação entre trabalho assalariado e capital, a sua relação de trabalho, em que você recebe um salário no fim do mês, é uma relação capitalista. Tá? Compra-se e vende-se mercadorias. Nós compramos o tempo de trabalho, o tempo das pessoas. Nós construímos mercadorias. Longe da crítica que se possa fazer, a interpretação de capital, ela é recaída sobre a forma relação social. Por isso, o nome da nossa sociedade, né, o que intitula a nossa sociedade de capitalista. E é nesse sentido, gente, que o capitalismo ele é uma determinada relação que é social, tá bom? Tudo isso. Olha que interessante, já tem aqui um momento para a gente interagir, bacana, porque daí você me permite devagar um pouquinho mais, a gente alinhar um pouquinho mais da aula de hoje, falarmos sobre o que nós colocamos aí até aqui, tá bom? Mande a sua questão, mande a sua contribuição, se você tiver dúvidas, manda aí para a gente com relação ao conteúdo, contribua, né? Você já leu alguma bibliografia que eu citei em aula, né? Eu vou aproveitar esse espaço para ir conversando com você. Falar da sociedade moderna, gente, não é só falar das principais revoluções, não é só falar que o capitalismo ele pressupõe a ideia de mercadorias, não. É falar muito mais do que isso, para que a gente pudesse estar conversando aqui nesse mecanismo tecnológico, nessa ferramenta tecnológica que nós dispomos aqui, a gente pudesse estar conversando sobre isso,
foi necessário séculos e séculos aí de transformação social. Da servidão na gleba, no sentido da servidão no campo, da relação de suzerania e vassalagem, eu passo para a dimensão de um trabalho assalariado intitulado como livre, livre no sentido de que você pode fazer o que você quiser, mas você tem que sobreviver nesse mundo. E aí, essas relações modificam todo o paradigma do que a gente vai chamar mais à frente de sociedade moderna, mas não é algo simples, não é uma passagem sutil na história, é mediante processo de luta e revoluções. Tá? Nós vamos ver, inclusive nas aulas seguintes, que a Revolução Francesa foi uma revolução, uma das revoluções mais sangrentas que a história já conheceu. E com ela a gente instituiu, inclusive, o rol do que a gente chama dos direitos do cidadão. Na Revolução Francesa, você tem a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Vem de lá a ideia, por exemplo, do Iluminismo francês, a ideia dos três poderes, do liberdade, do igualdade, a ideia do Barão de Montesquieu, escreve um livro intitulado Do Espírito das Leis, e nesse livro você tem aí todo a expressão do iluminismo francês na busca por essa liberdade, né, do indivíduo. Né? Tamanho processo histórico que isso pode acarretar. Vamos pensar do ponto de vista dessa disciplina mais à frente que nós vamos falar, quando você falar do cidadão, a figura do cidadão, dos direitos da pessoa humana, dos deveres da pessoa humana, dos direitos humanos, advém todos de um período de luta intenso, de um processo revolucionário intenso, que dá origem ao que nós vamos chamar de sociedade moderna, que advém também aí o que é comum a gente chamar de capitalismo, tá bom? E é nesse sentido, gente, que eu tendo a dividir com você as colocações dessa aula, tá bom? Temos aí colocações, contribuições? Vamos participar, hein, gente? Vamos lá. Quero participação de vocês. Não quero saber só das questões mais administrativas, do acesso, do não acesso. Temos bastantes participantes aqui. Vão na bibliografia, abriu sua biblioteca virtual. Vamos lá, vamos construir essa aula junto, uma aula que exige um pouco de apreensão histórica, sociológica. Por que eu estou fazendo essa aula mais aberta hoje? Para que a gente possa funilar um pouquinho mais ao fundo do a nossa aula dos métodos e dos autores, tá bom? Nós vamos passar por temas importantes, globalização, nós vamos falar da questão racial mais à frente. É importante que a gente tenha, claro, essa perspectiva histórico e sociológica também. Perfeito? Então, deixa eu só recapitular rapidamente o que nós fizemos. Na aula de hoje, a construção da sociedade moderna e a transição do feudalismo para o capitalismo. Nós falamos um pouquinho do declínio do feudalismo e a emergência da nossa sociedade, as transformações, inclusive no universo do trabalho. Nós falamos também sobre o capitalismo e um processo de racionalização do mundo. O Weber vai chamar de desencantamento do mundo. Esse processo importante aí, que deu origem à sociedade moderna. Perfeito? Temos questões? Eu vou fechar a aula, então. Eu quero agradecer a cada um de vocês, tá? Deixo aqui, eu sei que às vezes eu falo um pouco acelerado, mas é para aproveitar o tempo que eu tenho. Vou tentar verificar, mesmo eu não tendo acesso, gente, eu vou perguntar, vou sondar por aqui, se vocês vão ter acesso aos slides, se a aula fica gravada ou se não fica. Mas me lembrem, tá? No nosso próximo encontro, a gente lembra você que essas aulas são construídas. Eu vou ficando por aqui e agradeço muito a sua atenção, o seu empenho em dividir comigo o seu tempo e aguardo você no nosso próximo encontro, hein? Um abraço e até lá.
eu chamo de irmão, tá aqui na live, eu nem sabia. Do nada. Aleatório. Do nada. Aleatório demais, meu filho. O cheiro deve ter daqui a pouco. Oi? O cheiro ia ter daqui a pouco. Até.